E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida e a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Teolic, aqui onde você encontra notícias, também estudos teológicos e também comentários breves a respeito daquilo que acontece no mundo cristão e no mundo. Então, sempre que puder, eu estarei postando alguma coisa nova para que sirva de conteúdo, né? Para que você possa usá-la aí nos seus estudos, nos seus devocionais, enfim, para conhecimento. E todo conhecimento da Bíblia, né, ou relacionado a ele, é proveitoso para a nossa vida espiritual. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as manchetes do dia, o que os jornais estão dizendo nesta semana, né, as suas manchetes em alguns jornais online, mas são jornais, alguns nós vemos que tem uma certa tendência, mas o mais importante é o foco, que é falar sobre o cristianismo protestante. Tá certo, galera? Então, bora pra vinheta e a gente vai seguir com um pouquinho dos comentários sobre o que as manchetes desses jornais, em específico, estão dizendo. Então, vem comigo! E é isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso blog, é claro, né? Eu não estou aqui vendendo peixe, mas falando um pouquinho do nosso blog para que a gente possa crescer, né? E a gente cresce a partir do momento que a gente compartilha, né? E todos nós iremos crescer juntos. Então, para que nós possamos crescer juntos, nós devemos compartilhar. Este é um blog, eu já falei muitas vezes, que nasceu de uma vontade, né, digamos assim, de um sonho de poder contribuir com a palavra do Senhor Jesus Cristo, e eu estou fazendo por meio, né, das ferramentas necessárias, né, de usos tecnológicos para que a gente possa atingir muito mais pessoas. E é muito mais fácil, porque hoje em dia as pessoas estão tão voltadas à área da tecnologia e não saem do celular, né? Tá sempre com alguma coisa como este aqui, usando na mão, tá sempre ali, seja na cama, tem gente que leva até pro banheiro, né, por incrível que pareça. Então é como se fosse um membro agora, não é? É uma extensão do nosso corpo, na qual, se a gente pode esquecer até a carteira, mas se esquecer esse celular, a gente parece que tá faltando alguma coisa no nosso dia. Então a gente tem que usar esses meios tecnológicos também para poder alcançar essas pessoas. A gente tá aqui no site, tá o blog O Poder da Bíblia, como eu já disse uma vez e quero reiterar. Que vocês compartilhem e nos ajudem a divulgar. Aqui eu vou trazer alguns conteúdos à parte, né, alguns pensamentos meus teológicos e alguns estudos teológicos, e também fazer breves comentários sobre manchetes, sobre notícias do mundo gospel. E a gente aborda como aqui essa questão aqui do rapaz, né, do missionário ou então do pastor mirim, né? Quem é Miguel Oliveira. A gente não está aqui tecendo críticas em si, mas só fazendo uma observação sobre a enxurradas, né, de críticas que estão havendo na internet sobre a conduta desta pessoa. E é o que eu falo e já disse em outros vídeos, que aquilo que nós fazemos aqui, se nós qualquer pessoa que tente caçoar ou que tente se escarnecer da obra de Deus, ou estiver de alguma forma enganando as ovelhas, o pecado ele não ficará oculto, ele virá à tona, né? O Espírito Santo de Deus, Cristo nos deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos, para que nós não pudéssemos ficar órfãos, mas pudéssemos ter um auxílio, né? Ou seja, Cristo jamais nos abandonou em momento algum na história. Ele sempre esteve presente, como continua presente por meio do seu Espírito. Então, qualquer pessoa, ou qualquer igreja, ou qualquer ente, qualquer instituição que esteja travestido, né, digamos assim, de ovelha, né, o famoso lobo em pele de cordeiro, né, essas pessoas serão reveladas por meio da palavra, com toda certeza. Então não ficará impune, né? Então a gente semeia, e aquilo que a gente semeia a gente colhe. Então a gente colhe o que planta, e se você está plantando verdade, bondade, você respectivamente vai colher coisas boas. Mas se você semeia o joio, você colherá o joio, tá certo? Então, sem mais delongas, eu estou aqui com algumas janelas abertas com notícias do mundo cristão, e uma delas é do nosso blog, que fala dessa semana aqui a respeito de quem é Miguel Oliveira. Eu vou tecer aqui rapidinho aqui um pouco desse texto aqui, tá? Para ser bem breve. Seria a manchete, né, semanal dessa semana aqui no Poder da Bíblia, que diz o seguinte: quem é Miguel Oliveira? Você já ouviu falar do missionário mirim Miguel Oliveira, ou então o pastor mirim, né? Pois
está dando o que falar nas redes sociais devido às suas atitudes no convívio cristão. Segundo as redes sociais, há um movimento muito forte contra o Miguel, né? Pois surgiram acusações a respeito de sua conduta como cristão e por causa de suas profecias que estão sendo criticadas. Ou seja, ele tem, com uma frase aí, muito, não vou nem falar, tá se tornando um chavão, mas uma frase muito dita, né, e tem sido reverberado durante essa semana, que é justamente essa frase aqui embaixo, que diz aqui, ó, The King, the Power, the Best, né, que foi comprovado que há outras mensagens de outras igrejas, de outros pregadores, e que ele acabou utilizando-se, né, dessas palavras. E aí se tornou uma coisa artificial. Então as pessoas se perguntaram, será que isso é profecia? Isso começou a colocar em xeque, em dúvida, a conduta, né? E a credibilidade dele como um servo de Deus. E é lógico que a Bíblia fala que nós devemos julgar a profecia e não o profeta, né? Mas a Bíblia também fala que pelos frutos os conhecereis. Então a gente conhece as pessoas pelas nossas condutas e pelas nossas ações e atividades que fazemos. E certamente, se aquilo é algo vazio, ele vai vir à tona. Eu não vou discorrer mais para não tomar muito tempo aqui na gravação, né, neste vídeo aqui, mas só para poder tecer um pouquinho sobre o que eu estou falando aqui, porque na realidade eu deixei o link no site, que é justamente do CACP, que é deste site aqui do CACP, que fala aqui justamente, né, dessa matéria, e onde em especial o pastor Flávio Martinez, tá? Esse pastor aqui, né, essa pessoa aqui, que vai tecer, né? Então eu queria só fazer um breve comentário e na verdade reagir a este vídeo para não tomar muito tempo. Então aqui, dá um pulinho aqui, dá uma olhada aqui no nosso site, no nosso blog, né, que fala um pouquinho sobre ele e tem os links necessários para que você possa no vídeo, aqui no vídeo, você indo lá no YouTube, ele tem os links necessários, tá certo? Também aqui tem o nosso canal Teolic, né? Já tá com 96 vídeos aqui. Você aproveita para se inscrever, dê o seu like, dê a sua contribuição, né? Compartilhe as suas experiências, comente, faça perguntas. A gente estará aqui sempre postos, né? À medida do possível, é claro, né? Como ser humanos que nós estamos limitados a tempo, né? Razão e circunstância, a gente vai dar andamento na resposta de vocês, né? Ou na dúvida de vocês, tá? Tem alguns vídeos aqui, né? Então sinta-se à vontade para poder compartilhar, para poder tirar a sua dúvida. Nós também temos aqui notícias do mundo gospel aqui no site Notícias Gospel Mais, né? A gente tem aqui, tem alguns sites cristãos que eles são mais abrangentes, não falam somente do meio cristão, mas acabam trazendo notícias e manchetes de outras categorias, né? De outras atividades. Como por exemplo aqui falando sobre a atriz, né? Sob o Domínio do Mal, que deixa a nova era e segue a Jesus Cristo, né? Aí tem aqui, entre aspas, uma fala dela que diz: Deus me abençoou. Eu não vou entrar nos pormenores, mas nós temos aqui essa manchete falando sobre a atriz de Sob o Domínio do Mal, tá certo? Nós temos aqui também outras manchetes, como por exemplo, eu quero destacar uma delas aqui que é bem interessante, que fala sobre Fernanda Brum, né? A Fernanda Brum repreende mulher que falava em línguas durante o culto. É interessante, algumas pessoas às vezes pelo título pode falar: poxa, mas como é que a gente pode repreender alguém que está falando em línguas? Mas a Bíblia é muito clara, que fala que se alguém fala em línguas, tem que ter alguém para interpretá-la, ou que a própria pessoa tenha esse dom de interpretar. Então se você está falando em línguas, você consequentemente você precisa ter o dom de interpretação, porque senão você vai gerar até uma certa confusão, porque recém-chegados na igreja não vão entender o que você está falando em espírito, né, com Deus, e somente você e Deus, você está sendo edificado, é assim que Paulo fala. Então tem que ter essa observância. Cada igreja tem a sua liturgia, mas na sua essência ela tem que seguir a liturgia lá da igreja primitiva, né? Observando esses parâmetros, né? Esses requisitos, essas observâncias da lei, como Paulo mesmo disse. Então, se está atrapalhando, o pastor da igreja, algum colaborador ali, né? Algum cooperador tem que chegar na pessoa e falar: ó, meu querido, né? Tá atrapalhando, você pode fale consigo mesmo. É o que Paulo fala. Aquele que fala em línguas,
Se não tem um dom de interpretar, fale consigo mesmo, porque você está sendo edificado. E quando você a interpreta, né, as línguas, é claro, você aí passa a edificar a igreja, porque todos estão ouvindo e compreendendo a mensagem que Deus ali está falando. Mas se você não tem um dom de interpretação, então busque para que você possa falar e interpretá-las para que também a igreja seja edificada. Então, não se assuste com este título aqui da Fernanda Brum. É lógico que tem que entrar na manchete para entender o contexto. Eu não vou fazer isso agora, mas os links desses respectivos aqui sites gospels eu deixarei no link do vídeo, tá na descrição do vídeo, melhor dizendo, para que você possa checar e tirar as suas dúvidas. A gente vai também aqui para a Folha Gospel, tá? Folha Gospel é o domínio.com, que tem aqui uma manchete muito interessante, né? Que fala falando sobre Martin Luther King. E a manchete diz o seguinte: Igreja de Memphis, né, fundamental para a última campanha de Martin Luther King, é destruída por incêndio. Então houve aí um incidente, né? Não dá para poder, eu não vou entrar nos pormenores também na manchete para saber na íntegra o que foi que causou, se foi um incêndio criminoso, se foi algo eventual, né? E algo atípico, alguma coisa aconteceu, sei lá, estourou, queimou, foi proveniente de um curto-circuito, alguma coisa assim, ou de uma ação dolosa, né? Mas aqui fala porque querendo ou não, o nome Martin Luther King representa aí uma conquista muito grande, né? Nesse meio tanto cristão quanto também quando se fala na questão da raça negra, né? Digamos assim, sobre os negros e as suas conquistas. A gente sabe que até hoje ainda há racismo e a gente tem que ver que para todos nós somos um só. Deus nos vê um só, como um só, e não pela cor ou pelo seu ego, ou então pelo seu poder aquisitivo. Todos nós somos um, independente das cores. E lá no céu nós não teremos isso. Então nós temos que aprender isso desde agora. Se não aprendemos aqui, como poderemos ir para o céu desta forma? Mas aqui é uma manchete muito importante. Também fala sobre a questão do Papa, né? O falecimento e depois o enterro do Papa. Então tem outras manchetes aqui em questão. A gente vai lá para o Fuxico Gospel. Olha o nome do site, Fuxico Gospel, né? Tem algumas manchetes aqui. Fala inclusive que o Fuxico Gospel é indicado ao prêmio IBEST 2025. A gente sabe que a IBEST, naquela época que já começou como um site, se tornou uma instituição e que promove aí algumas consagram algum site por meio da realização, né, desses prêmios, né, que atua aí em algumas áreas aí do conhecimento também. Outra manchete que fala aqui também que Eli Soares grava hoje projeto Betel na Vibra São Paulo com músicas inéditas. Então, se você quer saber um pouquinho mais, você entra aqui no Fuxico Gospel e tem aqui, ó, um destaque sobre famosos, que falando sobre o pastor mirim, né, Miguel Oliveira, que fala assim: as ameaças a Miguel Oliveira saem do controle e caso vai parar na polícia. Gente, a gente sabe que surgiu até um remix, né? A gente sabe que o brasileiro ele é muito criativo e o que acontece? Já foram logo criando remix, né? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, a pessoa que ela é cristã, que toma o título de cristão para si, quando ela erra, ela é evidenciada, ela é muito mais apontada e, digamos assim, ela fica em evidência por muito tempo. É muito pior, né? Porque uma pessoa que não é cristão, que peca, ela tá na sua ignorância, ela não conhece a Deus, ela vai ser rechaçada, mas a intensidade com que isso acontece para uma pessoa que se diz cristão é muito maior, porque o inimigo aponta mesmo, e aí isso se torna um ponto contrário, né? Uma acusação, algo contrário, porque vai pesar, né? E Deus condena, a Bíblia condena, Deus condena essas pessoas que erram tendo o conhecimento, porque aquela pessoa que sabe fazer e não faz o bem, ela comete pecado, e a cobrança para essas pessoas como cristão, que já tem um conhecimento do bem e do mal, né, e da verdade ou da mentira, quando ele erra, ele será muito mais cobrado. E essas pessoas que se usam desse artifício para se aproveitarem e defamar a palavra de Deus também terão uma cobrança muito maior. Então isso acaba prejudicando a igreja. Então, quando a pessoa comete esses erros e cai assim em evidência e fica
reverberando muito tempo na internet, os maiores afetados somos nós cristãos, aqueles que estão ali, os fiéis, né? A igreja é afetada. Então isso aqui é muito sério, gente. E tem gente que tá até ameaçando o rapaz. Não é o caminho correto, certo? Nós temos que orar para que, pedindo a Deus, intercedendo, e para que esse rapaz prove, né, essa sua inocência, essas acusações, e também para que não venha fazer coisas que estejam porventura aí, como fala, ele esteja realmente de alguma forma contribuindo para esse tipo de conduta, né, fazendo coisas erradas. E já foi provado, já caiu por terra, mas isso vai entrar na esfera judicial, pelo que eu tô vendo aqui, ó, porque aqui diz o título, né? Vai parar na polícia. Então, certamente ele vai se aproveitar aí, de repente se vitimizando e tentando galgar aí, ingressar com algumas ações contra essas pessoas. Por isso que é muito importante saber o que nós vamos falar, porque se você não tem certeza, não dá para você ficar acusando, né? Por isso que a gente tava só fazendo essa observação, porque realmente ele se tornou o foco aí na internet. Inclusive tem até vídeo do Gustavo Gaia, deputado federal, né? Se eu não me engano, acho que é deputado federal, falando sobre isso aí, falando sobre ele. Então você viu que ele tá em evidências em muitos sites. E por último, né, pra gente não demorar muito, eu nem sei quanto tempo eu tô de gravação aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já estamos com 16 minutos, não quero me alongar muito, mas eu acabo me alongando, né, certo? Deixa eu ver aqui direitinho, quer ver? É isso mesmo, ameaça de Miguel Oliveira sai no controle, tal, e bom, por aí vai. Eu vou agora aqui para... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou para agora o Notícias Gospel, que tem outras manchetes. Inclusive, essa aqui é a que está encabeçando, né? Digamos que seria o carro-chefe. Fala sobre ex-ateu apresenta evidências de experiências de quase morte e curas milagrosas. Também não vou entrar em detalhes, porque se eu fosse entrar em detalhes em todas essas manchetes que eu acabei mencionando aí anteriormente, esse vídeo ficaria muito grande e às vezes até taxativo, mas eu vou deixar os links, né? Desculpe se aqui ser um pouco taxativo em reverberar o que eu vou falar, o que eu já estou dizendo, porque aí vocês vão poder entrar nos pormenores por meio do link destes sites aqui. E é importante para que a gente também fique sabendo o que está acontecendo no meio cristão, porque se nós formos depender da mídia tradicional, pessoal, se nós formos depender da mídia tradicional, o que vai acontecer? Raramente você vai ouvir falar, né, sobre esses assuntos que tem realmente a ver conosco, né, e que fazem parte do nosso meio. Quando você ouvir a mídia tradicional falar alguma coisa, certamente vai ser para poder criticar e não para poder falar bem, porque em todo o meu tempo, não só de vida, né, mas também de cristão, tive tempos que eu fiquei afastado aí, muita gente que me conhece sabe disso, mas eu tive uma reviravolta na minha vida e graças a Deus eu estou aqui. Quase passei pela morte praticamente devido a coisas que eu cometi no passado, né? E Deus me deu uma nova chance, mas dificilmente, raramente eu vi a mídia tradicional falar alguma coisa dos cristãos se não fosse em algum momento, né, de forma tendenciosa e pejorativa, tentar prejudicar a igreja, porque a gente sabe que o sistema aí fora é um sistema podre, né, um sistema perverso, e é um sistema que tem procurado desacreditar as pessoas de que haja um Deus, de que Jesus Cristo realmente veio à Terra, que Deus enviou o seu Filho e que nós estamos agora sobre a ação do Espírito Santo, né, como no ajudador e consolador, e que um dia, em tão breve, ele virá, né? Então, há muitas pessoas que se enquadravam no quadro de ateu do ateísmo, e hoje em dia está ficando cada vez mais cada vez maior esse movimento, porque com o crescimento das tecnologias, então o mundo tem inserido tanta coisa no meio das pessoas, no meio social, que elas não estão tendo tempo sequer para seus familiares, para se atualizarem. Todo dia tem coisa nova e elas estão se ocupando com todas essas coisas, e não tá sobrando espaço para o conhecimento de uma divindade, do que é Deus. As pessoas, o diabo tem procurado, né, veementemente fazer com que na cabeça dessas gerações agora, depois das nossas, né, eu tenho 43 anos, então com esse crescimento tecnológico muito grande e muito rápido, tem tentado tirar dessa geração de hoje em dia, pelo menos sequer, né,
ter a chance da dúvida se existe Deus ou não. Porque tem muita coisa tecnológica, então tá todo mundo ocupado com essas coisas e o diabo tem veementemente procurado fazer isso. Desacreditar as pessoas de que haja Deus e por meio de muitas coisas, né, de muitos fatores e é algo incrível. Então quem está observando, quem está ali sempre no dia a dia se informando, entende, né, vai compreender o que eu estou falando. Bom, gente, para poder finalizar aqui 20 minutos de gravação, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Verifique essas manchetes do dia a dia, tá certo? Dê a sua contribuição, dê o seu like, não esqueça de acompanhar as nossas manchetes aqui, né, os nossos vídeos aqui, o nosso conteúdo no Poder da Bíblia e no canal da Teolic também, tá? Nos ajude a crescer, nos ajude a ficar mais forte, né, e atingirmos mais pessoas e mais lugares do mundo por meio do conhecimento da palavra, tá certo? Então fica o meu abraço, fica o meu apelo, Deus abençoe você e a sua vida, procure orar pela nossa vida, pelo nosso projeto, pelo nosso blog, nosso site, e que Deus abençoe a sua família também. Fique com Deus, siga firme e prossigamos, que o alvo é Jesus Cristo. Um abraço, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Amém. Tchau, tchau.